quais são os principais erros na prescrição dos probióticos? Com a probiótica terapia. Muitas vezes o paciente chega no consultório já tomando um probiótico. É mesmo? E às vezes, muitas vezes, eles acham que é a solução. 20 bi, 30 bi, às vezes eles vão para os Estados Unidos e compram aqueles probióticos que tem um monte de cepa, porque eles acham que é realmente a solução para a saúde intestinal. E aí é muito, muito frequente a frase: Ana, eu achei que eu fosse melhorar, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu estou usando probiótico, mas aí eu falo, guarda, fecha, deixa lá guardadinho. Que vai ter um momento. Vai ter um momento que a gente vai utilizar. Então, usar o probiótico no intestino em desbiose, só para a gente tentar explicar. O que é desbiose? É uma microbiota que está desbalanceada e ela tem mais bactérias patogênicas do que as bactérias benéficas. Então, esse intestino, facilmente, ele estufa, ele tem gases. O paciente com quadro de desbiose, até com água, ele pode estufar. Então, é um paciente com sinal clínico muito, muito característico para a gente. Existe um exame específico? Não existe um exame específico. Mas o quadro da desbiose em si, ele já é clássico para a gente. A gente já consegue, pelas perguntas do questionário, a gente já consegue pegar todo o quadro clínico do paciente. Então, isso aí também é importante. Então, vocês vão falar para a gente que agora quais são esses principais sintomas. Até lá, a gente também, isso ficou muito em alta, né? A morfologia, né? A Sim. forma das fezes. Fala de tudo pra gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem se elas estão com desbiose ou não. Pensando dessa parte direta do sistema digestivo, né? Uhum. O fato de ter um refluxo crônico, o fato de ter fezes ou muito ressecadas, aquelas fezes de cabrito, ou fezes que esfarelam na água, isso não é saudável. Então, a gente busca um cocô bananinha. Cocô Isso. formado, né, que afunde de preferência, porque fezes que boiam têm um índice de fermentação maior, né? Então, a gente precisa olhar as fezes. As pessoas não olham, as pessoas evacuam, dão descarga e não têm noção da importância dessa análise dessas fezes, né? Olhar a coloração, né? Se essas fezes são muito claras, né? Se elas têm alguma coloração esverdeada, se tem muco, né? O muco é um conteúdo como se fosse uma gosminha branca, que é uma defesa. Ele ainda é benigno, né? É o intuito do intestino lubrificar essa mucosa, tentando defender de coisas ruins que estão entrando, né? Em relação à questão da desbiose, acho que todos nós, assim, em algum momento, existe um grau de desbiose. No perfil dos nossos pacientes, o que muda é o grau de desbiose, né? Eles estão, e fato. E a questão do probiótico é isso, assim, eles acham, quando você não prescreve, que você não está tratando. Então, a gente precisa explicar o motivo. Eles acham que quando utilizam probiótico, que ele vai entrar no corpo, ele vai povoar para sempre aquele intestino, e não é, né? A gente explica que ele está contribuindo para modular a flora própria, né? Melhorar aquela mucosa, mas que eles não vão entrar, aqueles bilhões de cepas, e vão viver eternamente naquele intestino. E eles ficam abismados, porque a maioria acredita que aquilo ali... O probiótico, ele fica em média, né, 7 dias, 6, 7 dias no intestino. Depois que você parou, eles vão morrer. Então, você investiu, né, um valor alto, e você utilizou o probiótico, mas você não deu nenhuma comidinha para ele, que é o prebiótico. Isso aí. Né? Sinais e sintomas característicos da desbiose, que você perguntou. Muito arroto, muitos gases, estufamento com muita facilidade. Muitas vezes o paciente fala assim, eu acordo sem barriga e no final do dia parece que eu estou... quando a mulher fala, parece que eu estou grávida de 3 meses. Então, é o intestino que estufa e que fermenta com muita facilidade. Essa parte da questão intestinal, tem pacientes que vão para diarreia, e tem pacientes que vão para constipação, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que a desbiose ela só constipa. Não. Tem pacientes que vão para um quadro de desbiose ou de SIBO, que vai também para diarreia. E aqui é muito importante a gente lembrar das questões dos fungos. É muito frequente um paciente que está em desbiose, evoluindo para SIBO, ter quadros de fungos. Uma mulher que tem cândida com frequente, uma pessoa que tem fungos na unha que toda hora volta, uma infecção de ouvido que toda hora volta. Isso são, na nutrição funcional, a gente tem abordado muito hoje em dia sobre as síndromes fúngicas, e que muitas vezes elas começaram numa saúde intestinal. É muito difícil, eu pelo menos nunca peguei, um paciente que tenha frequência
em quadros de fungos e que seu intestino seja maravilhoso e que ele não tenha nada, nenhum sinal e sintoma de desbiose. Então, geralmente, tem essa coisa atrelada. Então, existem sinais e sintomas que, para a gente, eles já demonstram a questão da desbiose presente ali naquele trato gastrointestinal. E hoje em dia é muito bacana que os ginecologistas estão encaminhando os pacientes com Sim. candidíase de repetição para tratar intestino. E isso é muito legal. É evolução, muito né? importante, né? Porque muda tudo. Ô, Richaiane, você falou muito do para sempre, né? Falei assim, olha, eu vou tomar um ciclo de probiótica terapia durante 90 dias e vou ter aquelas bactériazinhas ali para sempre. Então, quer dizer que se parar de tomar a bactériazinha, eles vai morrer tudo. Sim, eles não vão povoar para sempre o intestino, não. Ou seja, a terapia de probióticos é para sempre. Se você usar como gatilho a melhora clínica pelo uso probiótico e você não fizer o dever de casa, você vai precisar utilizar para sempre. Mas o desafio, não é isso que a gente busca, né? Não é isso que a gente busca. A gente está aqui para tentar ajustar todo esse cenário e o probiótico ser uma estratégia importante, muito boa, como auxílio nessa recuperação. Mas ninguém quer que ninguém precise utilizar probiótico ad eterno. Porque, tirando pro meu lado, se você trabalha com alimentação e que você consegue nutrir as bactérias benéficas, cada vez menos você tem que utilizar probiótico na estratégia de melhorar o intestino que está com sinais e sintomas. Você vai usar probiótico para uma medida de saúde intestinal, mas para um intestino que está bacana, que não está com nenhum sinal e sintoma. Que, na verdade, esse deveria ser o caso. Cada vez mais tem tido estudos relacionando cepas específicas com quadros clínicos. Nada é comprovado. Isso é tudo muito novo. Então, as pessoas estão atirando. Você vai atirando, vou pegar essa cepa com 30 mil, vou comprar esse daqui, então vai atirando tudo. Então, quando a gente individualiza as cepas, que a gente faz a cepa de acordo com aquele quadro, existem cepas que são benéficas para asma, existem cepas para rinite, existem cepas até para um quadro de ansiedade, e isso a gente percebe, mas no intestino equilibrado. É o que a gente fala na nutrição. O intestino em eubiose é o intestino que está pedindo a probiótica terapia. Muitas vezes a gente consegue trabalhar nesse intestino e melhora até alguns quadros clínicos. Mas não é regra ter que usar o probiótico.